Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje eu vou mostrar algo interessante para vocês. Eu vou fazer isso de vez em quando em algumas casas. Eu estou numa casa agora construída em 1999, que está basicamente como essa casa foi construída. Vou mostrar para vocês alguns detalhes desse tipo de imóvel, dessa época aí dos anos 2000 até o final dos anos 90, início dos anos 2000. Quais as diferenças, por exemplo, das casas de hoje. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Casa até o final dos anos 90, quais as diferenças. Mesmo que você faça algum tipo de update, você vai ter sempre umas características que são muito típicas desse tipo de imóvel aqui. E ao decorrer do vídeo eu vou falar para você como é que pode fazer para mudar essa casa, para atualizar ela, se você quiser atualizar, se não quiser atualizar, quais os prós e quais os contras. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. A casa aí construída em 1999 está sendo vendida por 408 mil dólares. Essa casa aqui em Winter Garden, logo ali, ó, naquele prédio ali já é a escola de Winter Garden, que é a West Orange High School. Aquele prédio já é a West Orange. Então eu quero mostrar para vocês hoje algumas diferenças de um imóvel como esse para os imóveis de hoje, por exemplo. Então aí, final da década de 90, você vai ter uma noção quais as características desse tipo de imóvel. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, eu sempre digo isso e vou repetir. Se você está comprando uma casa usada, por exemplo, como essa, que é uma casa de 160 metros quadrados, térrea, num condomínio bem barato, o condomínio aqui custa o quê? 215 dólares a cada 6 meses, é bem barato. Se você está comprando uma casa como essa, dois detalhes muito importantes, já de cara você precisa saber. Telhado. As asseguradoras hoje, lembra que a sua parcela, se você for financiar o imóvel, ela é composta de o IPTU, o seguro, prestação e juros, né? E as empresas de seguro, eles não estão fazendo seguro de casas, ou seguro é muito alto de casas onde o telhado é antigo. A vida útil de um telhado desse é na casa de 20, 25 anos. Então você precisa saber se esse telhado ele está em boas condições, e isso dá para saber numa inspeção. As casas dessa época normalmente tinham um terreno melhor do que as casas de hoje, então você vai ter um espaçamento muito melhor nas casas mais antigas, isso é um ponto favorável a essas casas, do que seria nas casas hoje. Outro detalhe é que muita coisa foi feito depois que esse imóvel ficou pronto, ao decorrer dos anos, tem muito tempo que essa casa é construída, então, por exemplo, uma cerca viva dividindo aqui para não ter acesso a outras pessoas, a cerca de madeira ali atrás. Como eu disse, o espaçamento é muito bom, o driveway cabe bastante carro aqui, a distância entre uma casa e outra é muito bom. Vamos ver os detalhes dentro de um imóvel como esse. Aqui é uma região onde tem escolas boas, em Winter Garden, ó, jardim que não dá tanto trabalho, né? Não é como as casas hoje que ela vem com aquele pacote de plantas na frente muito padrão. Aqui não, o cara fez um negócio bonitinho, olha só. O vaso derramando ali as pedras, que a manutenção é pouca aqui no imóvel como esse. A primeira coisa que você nota quando você entra numa casa como essa, fora piso, né? Porque piso depois você pode fazer um update ali, eles já colocaram piso de madeira, mas é as paredes. Muitas das casas desse ano aqui, dessa época aí do final dos anos 90, início dos anos 2000, eu não sei porquê, mas eles faziam esse quadradinho. Muitas tinham essa janelinha passando da cozinha para cá, e isso é um negócio que fecha o ambiente, não deixa a casa aberta. Hoje o conceito aberto é algo que agrada muito as pessoas. Então isso é um ponto. Outro ponto são os armários. Esses armários não são os originais. Normalmente os que vieram nessa casa eram armários aí, aqueles marrons, né? Aquele armário marrom claro, marrom escuro. Esses armários aqui colocaram um armário diferente, mas mesmo assim ainda não é um armário que agrada muitas pessoas. A maioria dessas casas não se usava muito granito, esse é um negócio que você pode colocar depois. Tanto o armário quanto o granito, pessoal, é algo que é acessível para poder trocar, tá? Você vai gastar aqui numa cozinha como essa, por exemplo, para colocar granito e colocar armário em torno aí dos seus 4, de 8 a 10 mil dólares para fazer uma repaginada toda nela aqui. Agora, essas paredes não tem muita solução para ela, a não ser que você for redesenhar a cozinha aqui, vai perder armário, vai perder bastante coisa, a tubulação da pia está ali, teria que ter feito uma ilha, então tem que fazer um desenho com
um arquiteto aí para saber se ficaria legal. Então, esse é um ponto que você vai ver. Outro detalhe que você vai ver também é isso aqui, ó. Não em todos os ambientes, aqui, por exemplo, o teto está com uma altura razoavelmente boa. Mas nos quartos, você percebe que já é mais baixo o pé direito. Então, a maioria dessas casas mais antigas, principalmente essas casas dos valores mais baixos, né? Que essa aqui era uma casa que, na época, provavelmente deve ter sido vendida aí, vamos colocar o quê? 10 anos atrás, essa era uma casa de 200 mil dólares, mais ou menos, um imóvel como esse. Ó, o teto mais baixo, né? No começo dos anos 90, não usavam essa textura aqui no teto. Você tá vendo que tem uma textura? Eles usavam uma bolinha, parecia, a gente chama aqui de popcorn. Essa ainda é pior o teto quando tem aqueles popcorns. Esse aqui não, é uma textura mais discreta do que no começo dos anos 90. Economia de energia de uma casa dessa, né? O ar-condicionado ele também tem vida útil. Então, na inspeção de um imóvel como esse, você precisa ver qual que é a vida útil do ar-condicionado. Dependendo da idade do ar-condicionado, a casa gasta muito mais de energia ou muito menos de energia. Então, a gente tem que ficar ligado com isso também, e tudo isso vai aparecer na inspeção do imóvel. Outro detalhe também, os eletrodomésticos normalmente vão estar, os eletrodomésticos um pouco outdated. Esses aqui eu não acredito que são os originais da casa ainda, ou será que são originais? Pode até ser, viu, pessoal? Tá muito bem cuidado, mas normalmente são já um pouco ultrapassados. Outro detalhe muito importante também para a economia de energia e a questão acústica é isso aqui, ó. As janelas aqui dessas casas são janelas de vidro único. As novas hoje são de vidros duplos. A de vidro duplo trabalha na questão acústica e na questão térmica também. Então a casa economiza um pouco mais de energia e a casa também veda bastante o som que vem lá de fora. Como eu falei, ela está de fundo, ó, para a high school aqui de Winter Garden, que é a West Orange High School. Então esse é um detalhe. A gente vai entrar agora aqui no quarto. Esse é o master. É uma casa que não tem um tamanho muito bom, tamanho de 160 metros quadrados para uma casa. É considerada aqui nos Estados Unidos já uma casa entry level, uma casa pequena, né? Uma casa no começo dela. Eu sei que para o brasileiro isso é diferente. Você vive muito bem numa casa desse tamanho aqui, mas para os padrões aqui já é uma casa menor. Então, mesmo caso, ó, os armários foram trocados, mas mesmo assim ainda não é o que nós temos hoje, né? O tamanho do banheiro tem um tamanho razoavelmente legal. A maioria dessas casas mais antigas, o toalete ele é junto com a banheira, ele não tem aquela portinha, um quadradinho separado, a não ser as casas de alto padrão. E os azulejos são da época também. E esse negócio bem estranho aqui. Economia de energia, você vai saber se o ar-condicionado está bem, se o aquecedor de água está bem, tudo na inspeção que você for fazer de um imóvel como esse. Aqui é a garagem e normalmente você vê aqui, esse é o aparelho do ar-condicionado. Nesse caso aqui, tá me parecendo que esse ar-condicionado foi trocado. A gente precisa ver a data dele direitinho, mas me parece que ele foi trocado. O aquecedor de água, da mesma forma, me parece ser mais novo. Já tem lá, ó, a faixa de economia de energia. Então, tudo isso a gente tem que olhar para saber se o imóvel desse foi atualizado, se os pontos que não eram legais no final dos anos 90 eles foram trocados aqui nessa casa. Normalmente a insulação no telhado aqui, o pessoal coloca uma espuma expansiva, e essa espuma é que veda bastante o calor e mantém a casa friozinha, economizando assim energia. Então esses detalhes a gente observa muito nessa diferença de imóvel. A característica dentro é bastante isso, né? Você tem teto mais baixo, você tem uma cozinha que não é uma sala que não é tão ampla, você tem janelas simples,
de vidro simples, você tem ar-condicionado e aquecedor de água que precisam ser trocados. Se não forem trocados, sua conta de energia vai ser mais cara. E o telhado precisa ver se ele foi também reformado, porque até as amarras do telhado, né? Antigamente os telhados, eles não tinham as amarras no telhado de ferro que vinha no bloco, né? Essa casa ela é bloco do lado de fora. As casas aí no começo dos anos 90, elas não tinham as amarras de ferro que segurava também aqui na parte de bloco, né? Principalmente para a Flórida. Aqui é rota de furacão, não passa furacão muito em Orlando, só mais vento, mas de qualquer forma essas medidas de segurança são muito importantes, bem como as janelas, né? Janela simples, de vidro simples, ela é resistente, mas ela não é tão resistente quanto as janelas de vidro duplo. E aí uma casa mais antiga, você vai ver um pouco mais de rachado, né? A partir dos 5 anos de uma casa, aqui você já começa a ver alguns rachados na parede. Aí você tem que fazer o quê? Passar uma massa e pintar. E isso é bom fazer. Essa casa não tem calha. É bom ter calha também, porque senão mancha do lado de fora. Aqui, por exemplo, passaram massa, ó, e pintaram. Provavelmente apareceu algum tipo de rachado. Olha lá a falta da calha, o que que faz no telhado. Ele já começa a manchar. Olha ali, a parte mais preta. Começa a manchar e pode descer também nas paredes. Então são detalhezinhos que você vai ver na diferença das casas. É uma casa boa? É. Bem localizada? É. Agora, todo ônus tem o seu bônus, ou todo bônus tem o seu ônus. É uma casa muito boa, mas é uma casa, está numa área consolidada, mas é uma casa mais antiga, aonde tem elementos nela que talvez não te agradam. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que é essa diferença aí dos imóveis. Então tá aí, pessoal, andamos um pouquinho, a casa de 408 mil dólares, 160 metros quadrados mais ou menos, construída em 1999, mostrando um pouquinho para vocês aí a diferença de acabamento, a diferença de estilo de construção que eram essas casas mais antigas. E detalhe, existem padrões diferentes. Por exemplo, nessa época aí, as casas de alto padrão, elas tinham sim o conceito, os materiais e acabamentos um pouco diferente do que umas casas como essa, que são casas de início, né, que são casas mais baratas. As casas de alto padrão, ela lembra um pouco como é a construção de hoje. Os outros detalhes de telhado, de ar-condicionado, de aquecedor de água, de parte elétrica, tudo isso também precisa ser verificado, porque a tecnologia da época era outra. Pra você ter uma noção, se você tiver uma casa final dos anos 90, com um ar-condicionado original dessa época, provavelmente você vai gastar mais de energia, uns 40%. Então, tudo isso precisa ser analisado. É aí que entra um profissional, um corretor, para te passar informações boas, e essas informações de forma que você entenda onde você está pisando. E esse é o nosso trabalho aqui, tentar te ajudar. Lembra que quem paga o corretor é o proprietário do imóvel, não é você, então não custa nada ter um profissional te auxiliando. Tá bom? Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.